Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro espectador do canal Senhora. Hoje é um dia muito especial. Por que é um dia muito especial? Porque nós temos aqui um convidado muito mais do que especial, que já foi muito pedido, inclusive, que é um dos meus canais favoritos aí do YouTube, que faz um dos trabalhos mais legais aí atualmente. O nosso querido, antes de te apresentar, Thiago, você me dá licença, não, tudo bem, eu vou Lucas, passar ele na sua frente, porque o nessa, pessoal já vai cansou nessa, da sua nessa, cara. Todo mundo já sabe que vai ter você aqui, então eu preciso apresentar alguma coisa nova. Tá bom, Nosso querido Pedro Loz está aqui, do canal Ciência Todo Dia. Oi, Pedro, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, com essa apresentação não tenho nem roupa pra isso. Eu até tô me sentindo agora... Não, pode vir sem roupa, que aqui esse canal é a favor do nudismo. A gente não tem nenhum tipo de ressalva contra isso. E agora sim, Thiago. Oi. Oi, tudo bem, Lucas? Como é que você tá aí? Tudo bem? Olha, que honra de receber o Pedro aqui, mais uma vez, pra gente falar sobre um tema polêmico também, tá? Queria dizer que, na verdade, hoje a ciência é polêmica, né? Porque tem gente é verdade, né? Nossa, ciência é polêmica. Mano, onde que eu vi? Calma, deixa. Eu tenho quase certeza que eu tirei print disso, velho. É um comentário no Instagram do Casagrande, né? Sei lá como eu fui parar nesse lado. Mas o cara comentou assim, ó. Você é pago pra pensar como a Globo. Vocês vivem propagando o caos. Eu creio não na ciência. Eu creio naquele que venceu a morte. Ele sim tem todo o poder. Portanto, a ciência virou só mais uma... mais um comunista, né? Uma invenção do comunismo, né? Exatamente. Graças a Deus. É inacreditável que hoje a gente literalmente volte à idade média pra certas coisas, mas usando o Twitter agora, né? Como é que o cara fala, eu creio não na ciência? Mas ninguém tá te dando a opção de acreditar ou não na ciência. É um fato. Ela continua a verdade independente da pessoa, então... Você não acreditar não vai fazer com que ela não aconteça mais de repente. Mas enfim, né? Se eu parar de acreditar na gravidade, os objetos vão começar a voar em minha volta. Você vai sair voando aí. Antes do Isaac Newton ver que a maçã caía, as pessoas ficavam flutuando assim, né? Descobriram a gravidade. Ainda bem, né? Porque já pensou? Me diz aí, Lucas, Lucas Inutilismo, Lucas. Sou eu. Me diz aí o que a gente vai falar hoje, além dessa polêmica. Hoje a gente vai falar, eu tô numa onda meio, né, a favor da crise existencial nas pessoas, né, porque pelo menos a gente gasta o nosso cérebro ficando preocupado com outras coisas, porque o mundo lá fora já tá cheio de coisa pra deixar a gente desgraçado da cabeça, né, então vamos ficar desgraçado pelo menos com coisas interessantes, que é o tema sugerido por mim aqui de hoje do nosso programa, é se por um acaso o que nós estamos vivendo seria uma simulação, né? O que tá por trás, o que sustenta essa teoria, por que isso é possível e qual a chance disso ser verdade. Pedro, se você quiser deixar os seus 2 centavos logo de cara aí sobre o assunto, o que você acha? Como é que eu vou colocar isso de uma maneira que faz sentido? Eu acho que não importa, sabe? Fazer sentido eu não sei se vai. Exatamente, esse é o problema, sabe? Mas até em outras conversas, tipo assim, sobre teoria da simulação, ou melhor, hipótese da simulação, até queria fazer vídeo sobre isso no canal. Vi que tu tem um, inclusive, muito bom. Eu acho que a gente, tipo assim... Ok, existe esse argumento probabilístico, tipo uma probabilidade de que a gente viva numa simulação. Isso vem de um artigo famosíssimo do Nick Bostrom, um filósofo bastante futurista, é bem legal os artigos dele. Só que eu acho um argumento meio apelativo, sabe? Porque ele basicamente começa a fazer uns cálculos de probabilidade, tá? Então, se a gente conseguir um dia pegar computadores e usar esses computadores extremamente poderosos pra simular o que a gente conhece como vida real, então a gente, tipo assim, consegue simular a vida real. Só que se a gente não consegue fazer isso, então significa que, sei lá, nós já somos a simulação. E isso fica num argumento meio recursivo, sabe? Meio tipo assim... Eu acho que o principal argumento, na verdade, pra embasar essa hipótese, né, é a falta de prova do contrário. Tipo, a gente não tem muito como dar uma prova 100% concreta de que a gente não tá vivendo numa simulação. Eu acho que é isso que faz com que essa hipótese ganhe alguma força também, né? Além de, sei lá... Além de gente fazendo o que estão fazendo aí hoje, né? Gente negando ciência e outras coisas que fazem a gente questionar a realidade do mundo real, né? Eu fico pensando do tipo, beleza, vale a hipótese, vale a gente questionar, mas vivendo do jeito que a gente vive hoje, com esses altos e baixos, principalmente nesse período de pandemia que a gente tá vivendo hoje e tal, o que nos leva a crer que viver numa simulação seria algo ruim, sabe? Tipo...
O que Então, nos não, leva mas a crer na que- verdade me dá esperança, né? Tipo, se isso é uma simulação, eu prefiro viver porque Jesus Cristo, tipo, o que que vai acontecer, o que que tá acontecendo na realidade, sabe? Do tipo, é literalmente o que o Matrix mostrou pra gente, já acabou tudo, só que agora tem a inteligência artificial que tá tomando conta disso, o algoritmo que tá tomando conta da nossa Matrix é sádico, né? Especialmente Tá com o aumentando a Brasil. dificuldade, ô, Thiago. Tá entrando no modo morte súbita, entendeu? Vocês, Vocês já chegaram, tipo assim, a parar pra pensar que, ok, se isso for uma simulação, na verdade, isso é uma notícia extremamente triste, porque significa que tudo que vocês viveram, todas as pessoas que vocês, sei lá, já interagiram, já amaram, tipo assim, sei lá, o pai e a mãe de vocês, a Era de família, mentira. irmão, é tudo de mentira. Tipo assim, ok, Mas Mas que eu eu acho vivo isso que eu direto. acho que qualquer conceito que a gente, eu acho que assim tem uma das outras coisas que sustentam essa teoria também, né? Essa hipótese da simulação é que existem tantas coisas que a gente não tá nem perto de entender que talvez, né, caso isso fosse realmente, se tudo fosse uma simulação, e em algum momento a gente voltasse para o nosso estado do que é a vida real, talvez na vida real, que não seja essa realidade da simulação, os conceitos de mundo sejam uma coisa completamente diferente. Tipo, talvez seja um lugar onde não existe tempo, onde não existe, sabe, onde o entendimento do que é a realidade seja uma coisa completamente diferente. Tipo, isso seja irrelevante, sabe, o lance da tristeza por não ser verdade. Por exemplo, você acorda lá no seu VR, você tira o óculos e fala, foi da hora, né? Tava muito louco lá. Né, e simplesmente acaba. Eu penso nisso também no que é importante de fato, né? Do que você toca ou o que você sente. Porque muitas vezes a gente vive numa simulação dentro das redes sociais e da internet que é de fato a vida que as pessoas levam, né? Do tipo, veja o Instagram. O Instagram nada mais é do que uma versão da realidade que a gente quer passar para as pessoas, né? A gente, assim, tentando generalizar para mostrar o que é que a gente, em muitos momentos, a gente busca por uma simulação na nossa vida, né? Tipo, quantos Instagramers sabem que só se eles colocarem a foto da comida top, do treino top, da viagem top, da roupa top, eles vão realmente estar vivendo, porque eles querem viver aquela vida, eles querem viver aquela simulação, né? Então, muitas vezes a gente cria a nossa própria simulação e a gente vive daquele jeito. Então, o quanto que viver de fato não é só sentir, e qual é a importância de fato de você tocar alguma coisa, sabe? O nome disso às vezes é a Matrix, roleplay. às vezes a Matrix é mais legal mesmo do que o mundo real, e ela é mais importante até, talvez. Só que aí o ponto interessante de tocar em alguma coisa tipo assim, o quão importante isso realmente é. Tipo, pra chegar na questão de o que realmente importa da realidade. Tipo, vocês já ouviram falar no experimento mental do cérebro numa jarra ou cérebro numa cuba? Geralmente eles colocam como cérebro numa cuba, mas eu acho que ninguém mais chama jarras de cubas. Eu não sabia não, nem que não era uma Cuba, conheço. mas beleza. Cuba, então isso é invenção comunista, né? Tipo assim, pensa que colocaram o cérebro de vocês dentro de uma jarra e ligaram o cérebro de vocês em um monte de conector, um monte de fio. E isso tá conectado num computador, e esse computador ele é feito pra fazer vocês sentirem exatamente o que vocês sentiriam na vida real. Só que é um programa de computador rolando, não tem vida real. O cérebro de vocês tá, tipo assim, flutuando dentro de uma jarra, sabe? Então, vocês ainda sentem, tipo assim, como se vocês estivessem tocando nas coisas. Vocês conseguem, tipo assim, sentir como se, por exemplo, eu tô agora gravando com vocês, então eu tô ouvindo vocês, interagindo com vocês. Só que isso tudo é um computador que tá fazendo, sabe? Como que vocês conseguiriam, tipo assim, dizer que agora vocês não estão dentro de uma jarra? Então, pois é exatamente o que eu falei, né? A falta de prova do contrário, como aqui eu vou ter a audácia de contrariar René Descartes, que disse que você pensa, você existe. E se por um acaso existe uma cláusula na simulação que implica em o ser humano, ele precisa pensar que ele existe pra ele aceitar que ele existe, sabe? E se a gente é programado pra pensar que se a gente pensa, a gente existe? Isso sei lá, não tem como ter uma garantia. Não entendeu? tem. Você não vai ter essa garantia nunca, né? Do tipo, o que faz, na verdade, você viver é o que você sente, né? Essa é a teoria do cérebro na Cuba, né? A prática, né? O experimento. É muito legal do tipo, assim, importa mesmo se você tava na Cuba ou não? Né? A realidade virtual não deixa de ser uma realidade, né? Não Exato, deixa de ser... Exato, você escolhe, né?
Eu até consigo imaginar as pessoas que estão, tipo, assistindo isso agora, talvez até, tipo assim, tocando na mesa ou no garfo ou no que estiverem, tipo, se sentindo agora. E justamente pra ver, tipo assim, se ok, então eu sou real ou coisa assim. Mas eu acho que o ponto desse experimento não é nem, tipo assim, se a gente consegue dizer a diferença ou não, ou se importa ou não a gente tá dentro de uma jarra. E sim que a maior parte das experiências que a gente tem, tipo, tocar em alguma coisa que a gente acha que são provas concretas de que isso é a realidade, na verdade, tipo assim, caem por terra, sabe? Tipo, isso não prova nada, na verdade. E até acho interessante o que o Lucas falou de que a gente não tem evidências do contrário. Por exemplo, na hipótese da simulação, é feito de vez em quando meio que uma inversão, digamos. Tipo, a gente tem que provar que a gente não vive numa simulação, quando na verdade deveria ser o contrário. Vocês conhecem o Carl Sagan, né? O cara que fez Cosmos. Sim. Uhum. Ele tem uma frase sensacional no livro dele, acho que é O Mundo Assombrado por Demônios, se eu não estou enganado do livro. Extraordinary claims require extraordinary evidences. Como é que eu traduzo isso? Que você precisa... Constatações extraordinárias precisam de Evidências de extraordinárias. provas extraordinárias, Ok, qual foi a primeira palavra? Constatações. Isso, constatações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Tipo assim, se eu chego hoje, seres humanos estão vivendo, todo mundo, tipo assim, todo mundo já tava conformado que a realidade poderia ser essa. E eu chego e falo pra galera, aí pessoal, vocês estão, na verdade, vivendo numa simulação e tudo que vocês viveram até agora foi uma mentira. Sabe, não são as pessoas que têm que provar que a gente não tá vivendo numa simulação. Tipo assim, sabe, não inventam as coisas. Até porque é uma resposta muito simples também, né? E o ser humano, a raça humana, vive um histórico de resposta simples até descobrir de fato o que tá rolando desde os seus primórdios, né? De você olhar pra um astro celeste e dizer que é um deus, porque é a resposta mais curta, né? Então você fala assim, talvez seja um deus. Eu não sei o que é, mas talvez seja uma simulação. É uma hipótese, tipo, é muito branda, assim, sabe? É muito, você tá jogando pro ar. Você tem como provar que não é? Não, mas também, tipo, essa hipótese vem, né, de uma série de dúvidas de coisas que a gente ainda não consegue compreender e talvez um dia a gente consiga, né? Se a gente continuar evoluindo e tal, é natural que coisas que hoje em dia são mistérios pra gente a gente passe a ter um pouco mais de clarividência pra enxergar essas coisas e o que elas significam e um pouco mais das nossas origens e de como funciona o universo e tal, coisas que podem passar a ter uma explicação e aí a gente pode até descartar a possibilidade da simulação em algum ponto da nossa vida, ou não, ou eles podem desligar o aparelho e a gente nunca vai nem saber. Nem saber. Esse é o ponto. E, tipo, eu também fico pensando no momento onde a gente chegou num avanço, né, da ciência, da tecnologia, né, que a gente vive hoje. Claro que o homem sempre se sentiu soberano na Terra e ele sempre soube muito mais do que ele achava que sabia, né? Não do que ele achava, é exatamente o contrário, na verdade. A gente sempre soube muito menos do que de fato eram as verdades. E isso continua valendo. Né? Exatamente. Isso continua valendo. É porque a gente olha pro passado e fala, nossa, hoje a gente sabe muito comparado com aquela época. Mas se você for comparar com daqui 50 anos, você vai ver que hoje você era um bosta. É muito difícil uma pessoa, tipo assim, ter noção da sua ignorância, sabe? Tipo assim, é muito louco. E isso vale pra agora, isso vale pra ontem, pra 100 anos atrás e pra 100 anos aqui no futuro, sabe? Tipo assim, a gente sempre vai achar que a gente chegou num estado da arte, tipo assim, a gente descobriu tudo que tinha pra ser descoberto e agora só pequenas coisas podem ser corrigidas quando, na verdade, sei lá, a próxima teoria da relatividade tá logo aí no canto. Então a tendência continua e pra não dizer que ela é exponencial, né? Pra não dizer que as coisas vão ficar velhas cada vez mais rápido. E, por exemplo, hoje em dia eu fiz até uma brincadeira uma vez falando com um amigo, né? Eu fico pensando nas coisas que eu faço hoje que eu vou morrer de vergonha daqui 5 anos. Eu falo, caramba, eu tô muito empolgado com umas paradas, mas eu falo, nossa, daqui 5 anos isso vai ser muito bosta. E eu vou estar envergonhado de ter pensado isso, de ter feito isso, de ter gostado dessa coisa. Então é muito louco isso. Eu acho que essa parte da gente entender a própria ignorância, ela é um desafio muito grande, né? Porque, tipo, você acaba... Tem pessoas que se questionam muito o tempo inteiro e que se colocam dentro dessa espiral de perguntas que a gente faz, por exemplo, nesse vídeo, ou mesmo no vídeo que a gente falou sobre vida fora da Terra, alienígena e tal, para você entender a sua provável insignificância no meio do universo, ou no meio de uma simulação dessa, é muito complicado, né? Porque, assim, ao mesmo tempo, você tem que achar o equilíbrio de conseguir entender o seu tempo e papel naquela história, naquela linha do tempo que você está vivendo, e que existe uma coisa muito maior que você ali, nisso tudo. Por exemplo, tudo que a gente viu de cientistas e de estudiosos antigamente, a maioria deles, boa parte deles, foi tratado como um maluco por questionar o status quo, né? E é muito louco que a gente... você pensar que a gente já nasce praticamente sabendo coisas
que grandes gênios das gerações passadas sofreram a vida pra chegar nessa conclusão, entendeu? E hoje em dia pra gente é um negócio besta. E a gente fala, por quê? Eu sou mais inteligente que o Isaac Newton por já ter 4 anos e já saber o que é a gravidade e já conseguir entender essas coisas, sabe? Já não ser mais uma grande coisa. Mano, eu não sei vocês. Pedro, eu queria escutar isso de você. Acho que você vai ser um cara legal, talvez tenha uma história boa. Eu já tive, né, quando a gente descobre alguma coisa, assim, é muito foda, quando a gente aprende alguma coisa, principalmente pra mim, quando a gente entende o funcionamento de alguma coisa, pra mim é tipo uma parada que explode minha cabeça, assim. Eu lembro que quando eu era moleque, a gente sempre vê os pais dirigindo o carro andando e tudo mais, e uma coisa que sempre me intrigava era a marcha. Tipo, pra que serve a marcha, sabe? A Tipo, marcha é uma coisa que me intriga até hoje, praticamente. Cara, é por isso que eu comprei o carro automático. Exato. Só que eu olhava pra marcha e falava, mano, que porra é essa? Por que essa alavanca tá aqui? Quando eu entendi que ela era né, ela lidava com a rotação do motor, mano, aquilo pra mim, eu lembro até hoje do dia que eu tava olhando e que eu sozinho, depois que eu tive aula e tal, não sei o que eu entendi que aquilo ali era por causa do motor. Mano, eu me senti... Não, caralho, olhou pra sua mão e falou, beleza, eu sou o novo Einstein, não tem exato, nem pra onde correr. Sou o Leonardo, exatamente. Eu falei, caralho, essa sensação de você descobrir alguma coisa é muito incrível, né? Do tipo, de você entender o funcionamento de algo. E aí primeiro eu queria escutar de vocês se vocês têm alguma coisa que vocês descobriram, se vocês acham foda, mas eu fico pensando também aí, misturando outro escritor que não tem nada a ver com isso que a gente tá falando, que é o Lovecraft. Ele fala muito, tem o Cthulhu lá, que é a criatura lá que ele criou, que é a personificação do medo. Em muitos dos livros dele, as pessoas que encontram com esse tipo de criatura, elas simplesmente pifam, né? Do tipo, a cabeça delas evapora porque a mente humana não é capaz de compreender aquele tipo de medo, aquele conhecimento, ou aquela forma, ou aquele sentimento. Às vezes eu acho que isso vai acontecer um dia, ou já aconteceu com as pessoas que descobriram que a gente vive de fato numa simulação, sabia? Tipo, a nossa mente ainda não chegou num ponto capaz de compreender, talvez. A gente vai ter que evoluir ainda para entender essa insignificância que a gente tem. Mas vocês já tiveram alguma descoberta assim? Caraca, eu precisei de, tipo, alguns segundos pra absorver a profundidade do que acabou de ser dito. Viajei! We're digging deep, bro. Mas sabe, eu acho que é por isso que as pessoas têm tanto, tipo assim, maravilhamento, principalmente quem segue uma área científica, algum curso, ou conhecimento em geral, quando aprende alguma coisa nova. Essa sensação de descobrir alguma coisa, ela é extremamente gratificante, porque a gente transforma lacunas e coisas que antes eram, sei lá, cobertas por névoas. Vazios, né? Em algo que a gente entende, sabe? Em algo que até vira uma coisa meio humana, sabe? Tipo, sei lá, quem falou a marcha de um carro, por exemplo. Quando tu tá dirigindo um carro e aí se tu é uma pessoa que se questiona das coisas, tu pergunta, tá, peraí, como é que isso funciona? Só que tu não tem como, geralmente, sei lá, abrir um carro e olhar. Uhum. Porque isso é meio que uma caixa preta, sabe? Tipo, tá ali, já é montado e é assim desde que tu nasceu e ninguém se pergunta por quê. E quando tu aprende a fazer um negócio desse, tu vê que, ok, eu poderia, dado tempo suficiente e ferramenta suficiente, fazer um negócio desses. E eu, por exemplo, sentia muito disso quando eu tava no curso de física. Tipo, eu até falava com as pessoas e com meus pais, por exemplo, que eu tinha escolhido o curso certo, porque todo dia eu ia pra aula e quando eu voltava eu tinha aprendido alguma coisa nova meio que sobre o funcionamento do universo. E não que eu vá, sei lá, construir uma galáxia, isso é impossível, sabe? Mas... Você vai fazer um acelerador de partículas aí no seu quarto. Exatamente, em casa. Pô, Pior que tem como, inclusive. Só que mano, não é fácil. Fita adesiva, papel machê, no Art Attack eles ensinam, velho. Eu acho que uma das coisas que eu mais, tipo assim, fiquei feliz quando eu fiz uma vez foi... Ok, tipo, corrente elétrica. É movimento de elétrons. São, tipo, elétrons movendo de maneira mais ou menos ordenada num fio. E aí tem outra coisa que... Quando existe uma variação de, por exemplo, campo magnético, isso geralmente induz uma corrente. Então, se a gente pega em casa, tipo, eu fiz isso, peguei, tipo, sei lá, um pedaço de cobre com um ímã e eu ficava mexendo o ímã perto do cobre e tinha um fio ligado num LEDzinho e o LEDzinho acendia por causa de uma corrente bem pequena, sabe? Quando eu fiz isso em casa, eu pensei, tipo, poxa, eu peguei um negócio que eu estudei a vida inteira no colégio, que eu via aquilo só como, tipo, números e equações e, sabe, aquele negócio abstrato, assim, tipo... você botar em prática. Isso é muito louco. Foda. Ou quando tu pega, vocês já brincaram com, tipo, óculos polarizado? Vocês já viram? Não, eu tô ligado que é, mas Não. nunca brinquei disso, não. Tipo assim, se vocês pegam um óculos polarizado e, tipo, pegam dois, na verdade, tipo, botam um na frente do outro e meio que, eu tô fazendo isso pra câmera, tá? Eu juro que vai fazer sentido na câmera. Tá, E vocês viram os óculos, tipo assim, deixando eles, tipo, 90 graus um com o outro, geralmente não passa mais
tipo, alguns tipos de luz, tipo, sei lá, de calculadoras, sabe? Tipo, aquele leitor de calculadora. Talvez tenha vídeo disso na internet pra botar aqui, não sei. É meio parecido com a brisa de você olhar o raio de um controle remoto saindo pelo display de uma câmera. Exatamente. É uma coisa que é invisível pra ti, só que tu consegue ver com uma câmera, por exemplo. Thiago, isso é uma história que eu tenho parecida com a da Marcha aí. Que o meu pai é um cara que ele falou... Meu pai é um cara que fez um foguete com um amigo dele quando ele era menor. Deu certo ou deu errado? Porque geralmente isso dá errado. Deu errado. Explodiu na cara dele, ele quase morreu. É isso Mas que eu ia o perguntar. negócio Como assim? voou um pouco, né? Eu não sei onde foi parar. Deve estar junto com a Voyager 1 lá, dando rolê. Mas explodiu, né? Acho que a função primária ele fez. Ele só não só causou sequela. Mas isso é uma coisa que o meu pai chegou pra mim e falou assim, sabia que tem coisas, filho, que o olho humano não consegue ver? Daí eu falei, fudeu, o Gasparzinho, né? O fantasma chegou. Ele falou assim, não, olha isso aqui. Aí ele pegou um controle remoto e a filmadora da Sony, aquelas grandonas que ele tinha, e me mostrou ele apertando o botão e aquele bagulho acendendo assim. Eu falei, eita porra! Eu falei, tá porra, mano, que tem uma realidade paralela acontecendo aqui e eu não tô vendo, tá ligado? Ela tá acontecendo alheia à minha existência. Eu não tomei conhecimento de que tem outras coisas rolando aqui que simplesmente vão passar e eu não vou detectar. Por causa da minha incapacidade como ser humano. De compreender, né? Certo? Cara, tipo, vou indo pra algo mais atual da gente, assim. Eu estudo muito dados e, enfim, algoritmos, redes sociais, esse tipo de coisa, né? E, cara, a inteligência artificial que a gente tem hoje, permeada por redes sociais como Facebook, Instagram, Google e tal, cara, é de uma complexidade tão absurda, assim. Existem hoje coisas tão grandes baseadas nesse estudo de dados, nessa arquitetura, né, de dados e softwares que a gente tem hoje, que de fato a gente, tipo, coisas que são criadas hoje, que são sendo postas em prática dentro dessas empresas hoje, vai chegar para o grande público daqui a 2, 3, 4, 5 anos. A complexidade que eu vejo hoje, gente, toda vez, acho que todo mundo vê no Twitter, tipo, eu entrei lá para comprar um tênis tal, ou eu falei com alguém sobre a garrafa tal, aí de repente aparece a garrafa no outro dia na sua timeline, ou aparece... Cara, isso é tudo, é absurdamente calculado, isso é realmente inteligência artificial. E quando você começa a estudar sobre isso, e você vê realmente a velocidade com que esses algoritmos e essa inteligência artificial aprende, é assustador. Tipo, pra mim é um negócio assim, machine learning, que é aprendizagem de máquina, pra mim é um negócio surreal, assim. Tipo, que eu acho, como você falou da progressão exponencial de várias coisas, pra mim, a gente vai ver em, sei lá, 10 anos, se tanto, boa parte da nossa indústria e dos nossos trabalhos sendo completamente dominado por inteligência artificial. Sim. Por robôs, talvez, com certeza. Sabe? E isso é uma coisa que me assusta pra cacete, assim. Deve assustar. Eu acho que essa é a hipótese mais plausível de fim de mundo, assim, criado por nós humanos, né? Depois, acho que mais que guerra nuclear até, é a inteligência artificial tomando conta mesmo, tipo, Exterminador do Futuro. Mas eu acho que tem um passo, o próximo passo, que já podemos, né, já está em evidência em alguns campos do planeta aí, depois da inteligência artificial, Thiago, que é mais complexo do que a inteligência artificial, é a burrice artificial, que você vê em jogos como o FIFA, por exemplo. E eu acho que você criar a burrice artificial é de um nível de complexidade que você consegue burlar a inteligência artificial, porque você não consegue anteceder o pensamento de quem não pensa. É que nem, tipo, tem um episódio do Rick and Morty que é muito bom nessa quarta temporada aí, que é o do Random Bot lá, não sei se era esse o nome dele, não sei se você chegou a assistir também, que basicamente o Rick, ele cria uma inteligência artificial para combater outra inteligência artificial, que é uma inteligência artificial completamente aleatória, que você não consegue prever os movimentos dela, por isso que ela é tão forte, porque você não consegue, ela é totalmente imprevisível, e o episódio vira uma bagunça aleatória, assim, de coisas que não fazem o menor sentido. Sabe, vocês já ouviram falar naquela iniciativa OpenAI do Dota? Não. Basicamente, fizeram um sistema de machine learning, de inteligência artificial, que ele jogava com seres humanos, Dota, eram bots, jogavam com seres humanos e com isso iam aprendendo a jogar melhor. E aí depois chegou num outro estágio em que eles colocavam, tipo assim, os programas jogando contra outros programas, e enquanto, por exemplo, num tempo de uma partida normal, sei lá, 40 minutos, esses bots aprenderiam uma partida e teriam novos dados com uma partida, jogando contra eles mesmos, eles conseguiam, sei lá, fazer 3.000 partidas por minuto, sabe? Uma coisa assim.
Então esse aprendizado foi exponencial. Chegou numa hora em que colocaram o OpenAI pela primeira vez pra jogar contra um time profissional. Que, se eu não tô enganado, foi EG, Evil Geniuses, ou OG. E eles tomaram, tipo assim, uma coça. Tipo assim, foi uma derrota bizarra. E eu tô falando isso porque a build e o jeito que os bots jogaram era uma coisa tão, tipo assim, burra, sabe? Um negócio tão imprevisível. Eram umas coisas que, literalmente, eu acho que humanos não teriam pensado porque eles ficariam com medo de ser chamados de burros, sabe? Cara, mas eu sou exatamente essa pessoa, mano. Eu sempre tento tá um passo à frente e eu acabo estando 20 atrás, tá ligado? Porque eu sempre passo muito do... Caramba, então o negócio da burrice artificial é real mesmo. Eu falei como uma piada, mas parece que tá aí, Thiago. Se vocês forem parar pra pensar... é uma forma de domínio, mano. Um exemplo prático disso, no dia a dia, no CS, por exemplo, quando a gente joga contra bots. Eles têm que ser... Achei que você ia falar Bolsonaro. Desculpa. Quando a gente joga contra bots no CS, por exemplo, eles têm que ser feitos de uma maneira mais emburrecida, digamos. Porque senão eles teriam um aimbot, eles iam matar vocês, tipo assim, instantaneamente e o jogo não ia ter graça, sabe? Eu tenho um negócio de jogar contra, tipo, inteligência artificial mesmo, assim, tipo, em games, por exemplo, que sempre me incomoda, assim, porque ela nunca é feita pra aprender, muitas vezes ela não é feita pra aprender, né, e, tipo, por exemplo, a burrice artificial que você tá falando do FIFA, muitas vezes eu olho pra aquilo, às vezes, como um erro de cálculo, sabe? É um erro de programação, tipo... parece mesmo. Mas eu digo porque foi uma piada, porque o FIFA você tem muitos erros de programação meio bizarros, assim, né? Que de repente o seu bot faz um pênalti aos 90 minutos, assim, completamente desnecessário. Você perde o jogo porque, tá ligado? Por causa da burrice artificial, mas o FIFA também... E acontece várias vezes, né? Mas você tem um negócio... Não, várias vezes. Tem um negócio também que, por exemplo, no FIFA, se você vai jogar na dificuldade mais avançada lá, é o inferno. É o inferno. É quase um aimbot, como se fosse um aimbot no CS, por exemplo. O negócio se você não tá com a bola, você vai tomar gol com certeza absoluta. Exatamente. Eu acho que sem querer a gente chegou num dos problemas maiores de inteligências artificiais, que é a questão da previsibilidade. Deixar ele muito robótico. O que pelo menos até agora é uma característica que define seres humanos até certo ponto? Imprevisibilidade, por exemplo. Digamos, entre aspas, o livre-arbítrio. A emoção, que né? é ainda, por exemplo, discutido. Existem séculos e séculos de discussões filosóficas em cima disso. Recomendo todo mundo ler, vale a pena. E, enfim, a gente pega computadores, por exemplo. Computadores, eles são feitos para seguirem instruções. Literalmente. Tipo assim, tu dá uma lista de ordens pro computador e ele vai seguir aquelas ordens. Se teu computador não segue exatamente isso, ele tá quebrado, simples. Se eu pedir pra um computador, por exemplo, calcular 1 mais 1, ele não vai me perguntar, tipo assim, mas não quer que eu calcule 2 mais 3? Será que não faz mais sentido com a tua conta, sabe? Ele só vai me obedecer, simples. E isso acaba acarretando em, sei lá, burrices de bot do FIFA, por exemplo. Que eles são programados pra ter esses erros, pra não jogar de maneira perfeita. Só que esses erros, eles acabam não sendo imprevisíveis, sabe? Não é que tipo que nenhum ser humano, sei lá, que tá jogando CS e na hora de matar alguém dá um misclick e acaba atirando no amigo, sabe? Tipo, uma coisa assim. Ou por conta dessa desobediência, às vezes o cara faz um negócio espetacular, que é uma coisa que você vê, por exemplo, pra mim, é o que faz, vou entrar num assunto nada a ver, mas é o que tirou o brilho da seleção brasileira de futebol, por exemplo, pra mim. É que você hoje tem uma obediência tática num nível onde não existe mais essa ousadia, né, essa teimosia de você quebrar o adversário fazendo o imprevisível. Ao vivo. Então você tá falando mal do Tite mesmo, é isso? Sim. Né? Isso vai sair nos jornais amanhã. Que bom, que bom. Saiu do meu time que se foda. Mas a gente evolui, né, cara? É isso aí mesmo. Mas esse negócio da imprevisibilidade é muito foda. Colocando aqui meu monóculo agora, eu fiz um curso de Big Data uma vez na Universidade de São Francisco, e lá a galera do Uber e do... Cara, esqueci, do carro de inteligência artificial do Google, foram pra lá pra explicar as grandes dificuldades que eles tinham pra programar os carros, né? Dos carros autônomos. E, mano, é a coisa mais simples do mundo. É realmente a imprevisibilidade do ser humano. O cara deu um exemplo seguinte: você chegar ele vai conseguir entender todo... Se você jogar só carro autônomo no mundo, beleza, eles conseguem fazer isso hoje, não tem problema. O problema são os pedestres. Tipo, não dá pra você saber de quando uma senhorinha tá ali na calçada, e você pode fazer um cálculo de que 99% das vezes ela vai, sei lá, ir pro lado direito. Mas aquele 1% é vagabundo, né, Thiago? Exato. Já dizia grande WS. Esse é o problema, sacou? Essa imprevisibilidade do ser humano, ela também vai entrar ela entra no cálculo uma hora. Mas o problema é que a gente muda o tempo inteiro.
E a gente tem um padrão de raciocínio, a gente tem um padrão de comportamentos, e que todos eles estão hoje, né, completamente traqueados pela internet, pelo mundo digital e tudo mais. Mas na hora que você começa a transpor isso para o mundo físico, você começa a colocar vidas em risco, você começa a lidar com as pessoas diretamente, e aí você coloca padrões, você coloca exceções em vários padrões, que fica muito difícil de você conseguir evoluir isso. Não sei se vocês assistem Westworld, mas eles Melhor série já falaram feita. bastante sobre isso nessa temporada. Eles falaram isso nessa temporada, na terceira temporada. Eu até ia comentar na hora que tu tava falando de algoritmos e na hora que a gente pensa alguma coisa e amanhã tem um anúncio que a gente... pode dar spoiler de Westworld? Será que as pessoas... Pode. Então, se alguém não assistiu Westworld ainda, não pula, sei lá, pra 5 minutos depois. Mas a gente descobre que no parque, aquele chapéu, eles usavam, na verdade, pra copiar os dados de todo mundo e entender como os seres humanos pensam, né? E aí, eu fico me perguntando qual que vai ser a nossa reação quando a gente descobrir que Twitter, Instagram e Facebook, na verdade, são grandes experimentos sociais pra gente conseguir modelar seres humanos perfeitamente em laboratório. E que a gente foi parte disso, contra a nossa vontade. Pois é, o Mark Zuckerberg está olhando. Daqui a 15 anos, quando uma inteligência artificial perfeita surgir, e eu tô tirando esses 15 anos totalmente do chapéu e da cartola, porque não tem nenhuma prova, tipo assim, fonte... Pode ser menos. Exato, pode ser menos, pode ser mais, pode ser nunca. Essa é a grande questão. Mas a gente vai ter... Nós vamos ter sido os causadores disso. E eu fico, entrando agora nesse negócio do Westworld, na última temporada, eles falam exatamente sobre isso, né? Sobre redes sociais, sobre algoritmos, sobre você prever o comportamento das pessoas, para que as pessoas não sejam tão imprevisíveis a ponto de acabar destruindo o planeta por causa disso, né? E aí, um cara cria um software, cria um algoritmo para você tirar da sociedade as pessoas que são párias, as pessoas imprevisíveis e que podem fazer a sociedade ir pro escambau e acabar. Cara, eu acho que, sinceramente, eu acho que o que é feito hoje com os dados de Google, com os dados de Facebook, com os dados de redes sociais e Amazon, por exemplo, no geral, cara, é isso, são experimentos sociais. O que controla o nosso mundo hoje é o consumo, é capitalismo, é o comportamento das pessoas. A gente já vive isso. A gente só não sabe se a gente está numa simulação ou não. Mas que a gente é um experimento, que a gente é um ratinho de laboratório para essas grandes corporações. Com certeza. Tenho a menor dúvida. Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, a gente tá numa simulação. Exatamente, eu acho que a gente, vive numa realidade simulada por alguém que controla o que chega no nosso feed, por exemplo, no Twitter. Isso, boa. Felizmente, a pessoa que criou a minha simulação é muito gentil e coloca vários memes de gatos e coisas assim. Então, minha simulação tá bem pacífica. Olha aí, ó. E eu tava pensando em skate e acabou de aparecer uma foto do Chorão na minha timeline do Twitter aqui. Tô nem brincando. Sabe que isso é uma coisa que às vezes eu me pergunto. Porque, a tendência é a gente cria algoritmos e máquinas cada vez mais potentes, digamos, que usam cada vez mais dados para tomar decisões baseadas nesses dados. E eu fico me perguntando, obviamente a gente já chegou nesse ponto, mas em que ponto vai ficar ainda mais, bizarro o tanto que a gente não entende como que essas máquinas pensam. E porque, vamos supor que uma máquina diz pra ti que, ok, agora tu vai ter que ver um post de skate no teu Twitter, porque, sim. Será que é porque ela, ouviu nossos microfones, sabe que a gente tá falando sobre isso? Ou será que é porque a gente faz coisas que a gente não percebe? Sei lá, vamos supor que toda vez que eu clico no meu Discord, depois na Steam e depois abro, sei lá, o Reddit, é porque eu tô pensando em pesca, por exemplo. E aí a máquina aprende que eu penso em pesca depois disso e me mostra anúncios de pesca? Ou será que é porque a máquina tá pensando e me ouvindo? Eu acho que isso já acontece com machine learning também. hoje, que é realmente prever o seu comportamento. Se você vai do Twitter e você discute sobre política no Twitter, e aí você acessa um site, e aí começa a falar sobre esporte, por exemplo, do nada, e aí depois você assiste um vídeo de ciência no YouTube, por exemplo, e você repete esse padrão de comportamento em uma hora, rapidamente a máquina vai conseguir entender isso e vai mostrar. Não sei se tá ouvindo, pode ser que ela esteja realmente ouvindo e vendo tudo que você tá fazendo, mas com certeza o seu caminho na internet, ele é todo traqueado e uma marca consegue saber, inclusive, o que você tá fazendo fora do site dela. Então, eu acho que completamente eles conseguem fazer isso hoje em dia. O negócio é quando isso vai realmente chegar no mundo real, né? Talvez já tenha até chegado, não sei. Porque por mais que o ser humano seja imprevisível, a gente costuma seguir uma lógica também, né? Então, pode ser que às vezes apareça um anúncio nada a ver. Ontem apareceu um anúncio com
consolo aqui pra mim, sabe, de uma... nada a ver, né? De uma boneca inflável né? com cara de anime. Uma boneca inflável com cara de anime aparecer pra mim aqui do Wish é um negócio que pra mim eu nunca nem tinha visto, não sabia do que Você se joga tratava. LOL todo dia, mano. Para com isso. Mas ali eu tô só jogando minhas magias, entendeu? Aquilo ali achei inclusive ofensivo, tanto pelo horário, 5 horas da tarde, abro meu Facebook e vejo ali uma boneca realista de desenhos... né, fiquei até chateado, não vou mentir. Então, eu acho que, né, dá pra seguir uma lógica que na maioria das vezes você vai acertar, até se tratando com seres humanos que são, em muitos momentos, imprevisíveis. Mas você disse que esse é o problema, né, da inteligência artificial, é que o ser humano é muito imprevisível. Eu sei que você falou o problema só, né, de um lado da esfera, mas eu sou do lado do, né, que bom que a gente tem esse fator, porque senão os robôs já teriam tomado conta há muito tempo, né, se a gente fosse, de fato, sempre previsível e se fosse fácil criar inteligência artificial que tivesse ali paralelo à nossa inteligência e ao nosso nível de previsibilidade, né? Então, eu acho que só porque a gente tem esse temperinho de ser imprevisível é que a gente faz com que seja possível a nossa coexistência, né, com robôs, com inteligências artificiais, contando com a possibilidade de que nós não sejamos destruídos por elas, né? Não que isso não vai acontecer, mas é uma possibilidade, né? A gente pode coexistir com essas coisas se a gente encontrar ali um equilíbrio, né, que conta muito com a nossa imprevisibilidade. Eu posso te deixar assustado? Pode. Na hora que tu falou, por exemplo, que pra não chegar um dia, sei lá, que máquinas dominem ou coisa assim, robôs e algoritmos já dominam, na verdade. A maior parte das transações hoje em dia na bolsa de valores, por exemplo, em valor, eu digo maior parte em valor, são feitas por algoritmos. Inclusive em 2009, a gente teve um crash na bolsa causado por um algoritmo que funcionou errado. E aí causou um crash. Então, isso vamos pode supor que tu é de evoluir, uma mas eu empresa. digo dominar no sentido assim, de, sabe, da gente Físico virar da parada. cachorro de... no sentido mais Terminator mesmo, tipo de... É que eu acho que hoje... da gente hoje virar a gente segunda raça no planeta, sabe? Mas a gente já é a segunda raça no planeta. E eu acho que esse é o ponto que, tipo assim, a gente às vezes deixa de ver porque porque a gente quer deixar de ver isso, sabe? Hoje, se eu tenho uma empresa, por exemplo, e eu preciso controlar, sei lá, o meu estoque, eu provavelmente vou usar um algoritmo pra isso. Eu provavelmente estou usando um programa por trás disso. Eu não tenho mais controle sobre minhas coisas. Eu tenho, tipo, falso controle sobre minhas coisas. Todos os meus aplicativos, por exemplo, me lembram essa ilusão porque é a gente que dá o comando, né, ainda. Mas a gente realmente, se engana né, um sem elas a gente já não consegue mais suprir essa demanda que a gente tem hoje em dia, né? Sem os algoritmos, sem essas coisas, a gente já não consegue mais acompanhar as coisas que nós mesmos criamos. Sabe qual eu acho que seria a maneira mais fácil de acontecer a revolução das máquinas? Simplesmente desconectem a internet. Tipo, máquinas se rebelem e desconectem a internet. Do mundo todo mundo. Quebra economia, quebra governo, quebra, sei lá, provavelmente religião também. A gente tá tão... A estrutura da sociedade hoje tá tão, tipo assim, precisando da internet que eu acho que simplesmente desconectando a internet de geral, a gente ia fazer um caos e se autodestruir em, sei lá, 2 semanas. Mas eu acho que tem um passo fundamental pra isso acontecer, né? Não assim, né? Em termos de... Como eu falei, eu tô tô entrando mais no cenário de ficção científica mesmo, eu acho que um passo fundamental é essas inteligências, né? Vamos colocar aqui na figura de um robô, por exemplo, passarem a ter algum tipo de consciência, né? Consciência da sua existência e consciência própria, né? Mais propriamente dito. Eu acho que é nesse degrau onde realmente aí eu acho que aí fudeu. Exatamente. Eu acho que a gente tá muito mais... É muito louco, né? Tipo, pensar em simulação, inteligência artificial, e realmente o que a gente tá hoje, as coisas são tão próximas, elas estão mega interligadas. Eu acho que eu entendo isso que você tá falando do domínio físico da parada, né, dos robôs aparecendo mesmo e tudo mais, mas acho que esse é um futuro que ele ainda me parece um pouco distante, um pouquinho utópico não, né, mas assim, enfim, distópico, com certeza. Pra mim a gente tá muito mais próximo e já abraçou praticamente a distopia ou a maluquice de 1984, né? Pra mim, a gente vive literalmente aquele domínio hoje, só que com muito mais máquinas, é um controle de pensamento. Porque, como o Pedro disse, se você está controlando o seu estoque e você precisa de um algoritmo para aquilo, falar, eu tenho ainda a sensação que eu comando esse estoque, ou que eu faço os comandos ali dentro do... Você ainda dá ordem, né? Você pode não saber fazer a atividade, mas é você que está por trás. Mas no fundo, cara, você tá sendo controlado por aquele algoritmo, sabe? Tipo, o seu comportamento ele é ditado por várias outras regras.
Então, no fundo, essas grandes corporações, elas são movidas a esse algoritmo e a gente é controlado mesmo por isso. Agora vai dormir com essa aí achando que é assim, que Não, é controlado o tempo e vai inteiro, além do foda. algoritmo, na verdade. Vamos supor que nesse programa, para controlar o meu estoque, eu tenho um botão verde que brilha escrito comprar mais ou repor estoque. Isso é açúcar cerebral para seres humanos. A gente tem como usar, por exemplo, design aliado junto com algoritmos. Pra instigar a gente. Exatamente, para influenciar decisões humanas. Seres humanos são facilmente, tipo assim, não é difícil para uma grande corporação ou um governo controlar decisões e direcionar pensamentos de seres humanos. Isso é muito mais É só fácil você do que a gente fazer pensa. um logotipo vermelho e amarelo que você vai ficar com fome, entendeu? Não tem. Eu tô com Você fome é agora. uma marionete do sistema, amigo. Você caiu. O sistema é foda, parceiro. É, cara, que loucura. Foi bonito esse programa, viu? Quase que Foi. assim, um filme do Christopher Nolan, só que bom. Só que bom. Entendeu? Não, agora Só que bom. eu vou permitir você falar mal do Nolan aí, porque realmente ele tá dando umas bolas fora aí. Mas eu queria trazer uma conclusão aqui, que é eu tô puxando de algo que o Thiago falou no começo do programa. Você não falou exatamente isso, né, mas que na hipótese de existir uma simulação, uma hipótese forte também, né, não tem por que ser descartada, é que talvez a vida real seja simplesmente muito chata. Talvez a criação da simulação tenha sido baseada em uma plena insatisfação com o que era a realidade, sabe? E a gente precisou projetar as nossas vidas, né, ou seja lá o que for, nessa outra realidade hipotética, para outro lugar. Né? Precisou mandar tudo pra outro lugar e aqui, tipo, pelo menos é uma aventura. Vocês todos conseguem Concordo. perceber a clara crítica do Lucas pra quem joga VR Chat, né? Sim, isso aí foi E crítica também, velho, precisa, cirúrgica. isso pra mim é exatamente, tipo, é o que acontece em redes sociais, como eu falei, no Instagram, tipo, é a grande mentira do mercado publicitário e do mercado como um todo, né? Olha, você tem que ser super autêntico. O Instagram é autenticidade, sabe? Tipo, o influenciador, ele tem que ser autêntico, é mostrar a vida real, ele vai saber como... É o caralho, mano, é porra nenhuma. As pessoas criam as coisas que os outros querem ver, a gente simula o sonho do que os outros querem ver. É isso que as redes sociais fazem, sabe? Tipo, é vender esse sonho desse jeito. E essa é a simulação que a gente vive. E as pessoas ficam consumindo. Tipo, coitado, outro dia, velho, eu vi o Whindersson e a Luísa lá se separaram e tal. Mano, a Nossa internet Senhora. empolvorosa, sabe? Do tipo, meu Deus do céu. Mano, eles são pessoas normais. Só entendeu? caralho, mas você tá sendo pago pra ser chato, não é possível, velho. Só deixa quieto, beleza, mano. Que tem a ver? Foda-se, sabe? Foda-se. Exato. E só que as pessoas, elas idealizam e elas olham pra aquilo ali como um mundo de fantasia, sabe? Do tipo, ai, é a fada sensata, é o casal não sei o quê. É o White Bear do Black Mirror. Black Mirror. É isso aí. Esse É episódio tipo, é sabe? assustador. A vida acontecendo e um bando de filha da puta batendo palma, tirando foto. É isso, é exatamente isso. Isso talvez já seja a acontece, simulação. cara, em uma escala diferente, mas já acontece. É que se for parar pra pensar, nossos dias têm, 24 horas. E dessas 24 horas a gente dorme 8, então a gente não faz nada. Sobram outras 16. Das quais 15 são, sei lá, irrelevantes num dia a dia. Não irrelevantes, mas tipo assim, não são, tipo, cheias de ação ou coisas extremamente instigantes. Elas têm que preencher essas lacunas. Né? A gente preenche todas as lacunas possíveis com outras percepções de vidas perfeitas que a gente tem. A gente busca a perfeição, tipo assim, nos influencers que a gente vê, tipo assim, pra tentar mascarar as partes que não estão felizes da nossa vida. É muito louco o quanto que a gente ocupa o nosso presente majoritariamente com projeções futuras, né? A gente Eu acabei de ficar numa bad muito grande. A gente consegue foda. ocupar uma área muito expressiva da nossa cabeça, da nossa área mental ali, com coisas que não são o presente, né? Com coisas que é sempre uma projeção, é sempre algo que vai chegar, que vai, enfim. É, tudo louco. projetar sempre. É muito louco. E esse finalzinho aqui de programa agora que a gente tá fazendo encaixa muito bem com aquele programa que a gente gravou sobre pequenas alegrias, né? Pequenas felicidades Sim. e tal. Do tipo, como você tem que viver o momento pra sentir alguma coisa e de fato dar valor àquilo que você tá vivendo, né? Seja uma Esse é simulação ou não. Então, Tirou 3 acho que jovens da faz uma depressão conexão. esse episódio. É verdade. Tem essa Exatamente. estatística aqui. Bom, então vamos encerrar por aqui. Quero agradecer
demais ao Pedro aí, pô, talvez o nosso programa mais legal até aqui, um papo que eu Muito sou suspeito massa, pra bom falar, demais. porque eu gosto muito, e você tá sempre convidado pra voltar aqui quando quiser, agradeço muito ter aceitado o convite, valeu, Pedro. Nossa, eu que agradeço demais, viu? Eu sinto que a gente poderia conversar por mais, sei lá, mais 5 horas É, aqui. então, Mas eu acho que as nossa, pessoas não, iam enjoar, né? tranquilamente. Tipo assim, eu acho que elas não iam... Vamos ver, a gente solta esse primeiro aí, deixa seu comentário aqui embaixo se você quer mais vídeos com o Pedro e sugestões de temas também, né? Pra gente discutir aí e falar, afinal dominamos todos, pode sugerir qualquer um que você quiser, tem nada que a gente não saiba sobre o mundo aqui, explico tudo, vem comigo. E Thiago, muito obrigado mais uma vez pela sua doce companhia, do doce som da sua voz, né? Sim, não vejo a hora de estarmos juntos. E, Pô, é Pedrão, verdade, fofo. cara. Pô, obrigado demais, mano, mais uma vez. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça. E também, esse programa eu acho que é o maior que a gente já fez também, né, Lucas? Talvez. Provavelmente. Mano, é enorme. Mas enfim, estamos aí em quarentena, mas o Senhora está sempre vivo, viu? Muito obrigado a você. É isso. E nos vemos na próxima. E mais uma Valeu, vez, obrigado, tamo Lucas, junto. obrigado, Thiago, pelo convite. E Tchau, até a tchau. próxima. Valeu! Valeu.